Boa tarde a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos. Após a explanação da professora Ivete, já retomamos com o professor Eli, que vai abrilhantar a nossa tarde agora com um tema extremamente relevante, extremamente atual, né? Falando do Plano Ecológico Europeu. Então, a partir de agora, o nosso tema de abordagem será o papel dos investimentos estrangeiros na promoção do desenvolvimento sustentável, o protagonismo estatal e o Plano Ecológico Europeu. E o nosso expositor será o professor doutor Eli Caetano Xavier Júnior, a quem já agradeço imensamente a apresentação, a participação no nosso evento. O professor Eli, ele é professor de Direito Internacional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenador do Observatório do Direito Internacional do Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Doutor Eli, está com a palavra. Muito obrigada, uma boa apresentação. Obrigado, professora Juliana, pela apresentação. Obrigado à organização do Congresso e da Academia pelo convite de compartilhar com vocês nesse fim de tarde, já alguns pensamentos sobre o papel do investimento estrangeiro no desenvolvimento sustentável, né? A gente continua, em certa medida, no tema que a professora Ivete estava agora há pouco comentando, né? No campo do direito internacional dos investimentos, com um enfoque um tanto diferente, né? Mas muitas das coisas que a professora Ivete falou vão ser muito úteis para a exposição que eu pretendo fazer com vocês. Eu peço já ao pessoal do suporte que coloque a apresentação, não sei se vocês conseguem ver já. Já conseguimos ver, professor. Eu vou colocar em tela cheia. A ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre o papel dos investimentos na promoção do desenvolvimento sustentável de maneira genérica, mas também pensar especificamente num desdobramento bastante recente, que é o Pacto, ou o Plano Ecológico Europeu, né? O que a União Europeia tem chamado de Green Deal, né? O grande pacto verde da União Europeia. Na tradução oficial para o português lusitano, o documento recebeu o nome de Pacto Ecológico Europeu. Então, a minha ideia hoje, nessa tarde, nesse tempo que a gente tem, é cobrir 4 pontos rapidamente com vocês. O primeiro deles é avançando um pouco sobre o que a professora Ivete vinha dizendo, né, na reforma, falar um pouco da reforma do regime. Professor, desculpe interrompê-lo. Só para avisar que sumiu a sua tela, ficou totalmente preta. Sua apresentação. Tá aqui para mim. Voltou agora. Agora voltou. Vou deixar assim. Eu coloquei em tela cheia, talvez tenha sido isso. Bem, a ideia é conversar um pouco, como eu dizia, sobre o regime a reforma desse regime internacional dos investimentos estrangeiros. Depois refletir dentro dessa reforma o papel dos investimentos como vetor de promoção do desenvolvimento sustentável. E aí a gente parte já na segunda parte da apresentação dessa conferência para falar um pouco especificamente do Pacto Ecológico Europeu, o que é isso, o que ele contém e, mais precisamente, a possibilidade de um mecanismo de avaliação prévia dos investimentos estrangeiros, obviamente, quanto à sustentabilidade. Então, mais do que descrever para vocês ou contar para vocês o desenvolvimento do regime internacional dos investimentos estrangeiros, o desenvolvimento histórico, eu queria fazer alguns comentários estruturais sobre esse regime, né? Talvez alguns deles a professora Ivete tenha também comentado na exposição dela, né? O primeiro deles é que o que a gente chama de direito internacional dos investimentos é uma sub-área do direito internacional econômico, como a gente conhece, né? E esse direito internacional econômico, esse direito internacional dos investimentos, ao contrário de outras sub-áreas do direito internacional econômico, não se desenvolveu com um vetor de multilateralização, né? A gente bem sabe, quem estuda comércio internacional, o papel central da OMC, né, como instituição, como organização de onde irradiam as regras, as instituições que regem o comércio internacional, apesar de todas as crises, a rodada Doha, enfim, toda a discussão que a gente bem conhece. O direito internacional dos investimentos não teve esse desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto importante, né? Não há um tratado multilateral sobre investimentos estrangeiros. O regime internacional, o que a gente convencionou chamar de regime internacional de investimentos estrangeiros, é um regime essencialmente bilateral. Então, aí vocês estão vendo
Não está em tela cheia, porque quando eu coloco em tela cheia eu sumo para vocês, aparentemente, coisas da tecnologia. Vocês conseguem ver aí um acumulado dos tratados, né? Esse gráfico vai até 2017, a gente tem mais tratados seguramente agora, mas até o final de 2017 nós tínhamos já mais de 3.000 tratados bilaterais de investimento, né? Então, a tônica desse regime é bilateral. Isso quer dizer que quando a gente trabalha com o direito internacional dos investimentos, é preciso fazer uma análise detida de cada um dos tratados, né? Como a professora Ivete vinha fazendo dos tratados que regem a relação entre Brasil e Chile, mas é possível também, por outro lado, pensar coletivamente nesses tratados, porque apesar de serem bilaterais, ou seja, cada tratado reger uma relação específica, o conteúdo desses tratados é bastante semelhante. Então, a gente consegue, na verdade, tirar algumas conclusões gerais sobre o conteúdo desses tratados, né? A primeira conclusão interessante e importante é que a tônica desses tratados, do ponto de vista do conteúdo, né, ao longo do tempo, sempre foi, e até bem recentemente, era apenas a proteção do investimento estrangeiro, a proteção do capital do investidor estrangeiro. Essa era a tônica, esse era o objetivo desses tratados, né? Tanto que a gente no Brasil costuma chamar tecnicamente os BITs, né, os tratados bilaterais de investimento, como acordos de proteção e promoção recíprocas de investimento, para deixar bastante claro esse objetivo de proteção dos investimentos estrangeiros. É bastante interessante quando a gente pensa no direito internacional dos investimentos, porque ele contém diferentes facetas, né? Quando a gente olha o mesmo fenômeno, né, relação investidor, investimento, Estado, a gente tem um lado clássico de direito internacional público, que é a celebração de um tratado bilateral entre dois Estados. Então, para a gente ter um exemplo concreto, imagine um tratado bilateral de investimentos entre a Noruega e Angola. Dois Estados que concordam, por meio de um acordo, em conceder aos investidores do outro Estado um determinado padrão de tratamento, ou um conjunto de padrões de tratamento. A gente tem um outro lado estritamente privado, né? A decisão da empresa, do investidor, pessoa física ou jurídica, de empreender num Estado distinto daquele em que ele reside, do qual ele é nacional, ou em que ele foi constituído pensando numa pessoa jurídica. E a gente tem aí, entre essas duas relações, um tipo bastante particular de relação, que eu costumo chamar de diagonal, entre o investidor estrangeiro, né, o investidor particular de um Estado, e o outro Estado, que a gente costuma chamar de Estado receptor ou Estado hospedeiro, né? Então, no nosso exemplo, uma empresa norueguesa, uma companhia norueguesa que resolve fazer um investimento em Angola, né? Do ponto de vista substancial, e eu não tenho objetivo hoje de contar para vocês como é que funciona esse regime, eu queria chamar a atenção para dois padrões de tratamento contidos nesses tratados que são bastante comuns e são relevantes para a nossa discussão hoje de desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é o padrão de tratamento justo e equitativo, que costuma dizer que o Estado receptor tem que tratar o investidor de maneira justa e equitativa, sem que a gente saiba exatamente o que justo e equitativo quer dizer. O segundo padrão de tratamento que a gente costuma encontrar nesses tratados é uma proibição da expropriação ilícita, seja essa expropriação direta, ou seja, com a transferência, a tomada da propriedade privada do investidor, seja uma expropriação indireta, sem essa transferência de propriedade, né, por meio, por exemplo, de uma sucessão de atos regulatórios, que a doutrina costuma chamar de expropriação regulatória, sem que a gente saiba com certeza quantos atos, como, qual a intensidade dessa interferência precisa ser necessária para se qualificar uma expropriação. Então, reparem que a gente tem aí como exemplos dois padrões que procuram proteger a propriedade daquele investidor, no nosso exemplo norueguês, que foi investir lá em Angola. Para fazer esse sistema funcionar e preservar esses direitos que são concedidos pelo tratado, esses tratados têm um mecanismo particular de solução de controvérsias que permite que esse investidor, no nosso exemplo, o investidor norueguês, possa diretamente processar, por meio de arbitragem internacional, o Estado angolano, quando entender que o Estado angolano, de alguma forma, violou esses ou outros padrões contidos no tratado. É o que a gente costuma chamar de arbitragem internacional de investimentos. Aí tem um outro gráfico mostrando que os investidores descobriram essa arbitragem, a existência dessa arbitragem a partir dos anos 90. Vocês veem aí que a partir de 1994 os números começaram a subir. Esse gráfico vai até o final de 2018. A gente já passou da marca dos 1.000 casos conhecidos, né? Porque há algumas arbitragens que a gente não conhece, porque não há nenhuma obrigação
de que esses procedimentos sejam públicos ou transparentes, né? A gente conhece que existem pelo menos mais do que 1.000 procedimentos arbitrais em que o investidor questiona o tratamento que ele recebeu por parte do Estado hospedeiro. E aí, isso tudo é para contar para vocês que, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, muitos desses casos, embora esses não sejam os únicos problemas, muitos desses 1.000 casos tratam de medidas regulatórias do Estado, né? Ou seja, o Estado toma uma decisão regulatória num determinado setor econômico, né, no seu território, e essa decisão regulatória, de alguma forma, interfere no exercício dos direitos do investidor privado. Muitas dessas decisões regulatórias, se a gente for analisar esses casos, têm relação com aspectos de meio ambiente, combate à corrupção, promoção de direitos humanos, igualdade racial e temas bastante sensíveis, né? Acesso à água, energia, estabilidade energética, enfim, segurança energética, são assuntos bastante sensíveis para a ideia de desenvolvimento do Estado. Essa lógica, né, foi criando, além das tensões históricas, né, às quais eu não quero retornar nesse momento, né, uma polarização entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, entre sul e norte global, além dessas tensões geopolíticas, o próprio funcionamento desse regime foi tornando mais agudas essas tensões entre Estado receptor e investidor, entre os direitos que os tratados concedem aos investidores e as pretensões dos Estados de regularem lá as atividades econômicas no seu território. Com isso, né, minha gente, é comum a gente encontrar uma referência na doutrina ao fato de que esses tratados, de alguma forma, restringem o poder de regular do Estado, né? Ou seja, o Estado fica com seu poder restrito e, por isso, é necessário reformar esse regime internacional. Então, esse é o primeiro ponto da nossa conferência de hoje. Há um consenso na comunidade internacional, na sociedade internacional, de que é preciso reformar esse sistema. As possibilidades, as opções, os movimentos de reforma são vários, né? A gente não vai comentar hoje eles aqui, vocês podem até perguntar depois, né? A gente tem uma discussão em curso na OMC, outra na UNCITRAL, a gente tem um papel da UNCTAD, que é de quem é esse gráfico que vocês estão vendo, né? De tentar organizar essa reforma que já vai se arrastando por quase meia década. O fato é que são muitos assuntos processuais, substanciais para serem decididos e reformados, né? Entre esses vários assuntos, um dos assuntos, que é o que nos interessa hoje, é como resolver o problema, a relação entre investimento estrangeiro e desenvolvimento sustentável do Estado, né? Eu coloquei os ODS, né, essa figura clássica dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para lembrar, em primeiro lugar, que a ideia de desenvolvimento sustentável é uma ideia bastante ampla, que não tem relação exclusivamente com o meio ambiente, né, ou com assuntos ecológicos, né, redução de desigualdade, igualdade de gênero, mudança climática, instituições, justiça, erradicação de pobreza, vários desses assuntos são objetivos de desenvolvimento sustentável. Em vários desses assuntos, o Estado pretende e deve, por imposição da Agenda 2030, regular as atividades econômicas no seu território. E essa regulação esbarra também em determinadas expectativas que o investidor possa ter de como ele deve ser tratado, né? A UNCTAD já tem calculado, né, que existe o que a UNCTAD chama de investment gap, ou seja, uma lacuna de investimento. E aqui é um ponto bastante importante dessa tarde, né? A gente costuma pensar nessa relação, né, investimento de um lado, desenvolvimento sustentável do outro, do ponto de vista negativo, né? A gente costuma entender, quando estuda direito internacional dos investimentos, que a proteção do investimento é um óbice ao desenvolvimento sustentável, ou de alguma forma impede o desenvolvimento sustentável. O que eu proponho hoje, para a gente entender a ideia por trás do Pacto Ecológico Europeu, é pensar essa relação positivamente, né? E é isso que a UNCTAD faz. A UNCTAD diz, olha, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, para atingir os 17 ODS e as metas em cada um desses ODS, é preciso ter investimento privado. Então é isso que esse esquema da UNCTAD está mostrando. Olha, eu tenho uma lacuna de 2,5 trilhões de dólares por ano para conseguir atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Essa lacuna é muito maior, inclusive, nos países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos. E essa lacuna pode ser e deve ser suprida com investimento público, com investimento do Estado, mas ela também precisa, porque o Estado, e, de novo, sobretudo os países em desenvolvimento, não têm capacidade financeira para fazer esse aporte financeiro, ela precisa ser suprida com a participação do setor privado.
né? E aí tem muitos dados importantes da UNCTAD. Vocês veem, por exemplo, em matéria de energia, né? Há uma lacuna de investimento da ordem de entre 370 e 690 bilhões de dólares, né? Aí a gente continua os dados, vocês veem que para atingir os diferentes objetivos eu preciso de uma quantia bastante importante de recurso financeiro, e esse recurso financeiro vem também do setor privado. E aí o grande desafio que se impõe, né, em parte é sobre esse desafio que a gente conversa daqui para o final, é como fazer esse alinhamento do setor privado aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Que os estados têm a obrigação de implementar esses objetivos, ninguém duvida, né? Que o Estado precisa desenvolver políticas públicas, direcionar os investimentos, regular as diferentes áreas e atividades para o atingimento desses objetivos, ninguém tem dúvida. O desafio também nesse momento é como mobilizar, como coloca aí esse esquema, os bancos, os investidores, né, os fundos de investimento, as agências de garantia, como mobilizar todo esse mercado financeiro para direcionar os seus investimentos em prol da promoção de desenvolvimento sustentável. E aí, tem algumas alternativas que a gente observa, né? Quando a gente olha os tratados mais recentes, os tratados de investimento, nesse contexto da reforma, a gente observa que a primeira alternativa tem sido incluir referência genérica, normalmente no preâmbulo, ao desenvolvimento sustentável, né? Isso não resolve muito o nosso problema, né? É um pouco fluido, e a gente sabe que o preâmbulo nem sempre é tomado como deveria, ou é tomado simplesmente como um guia para a interpretação, lá no sentido da Convenção de Viena, sem que ele produza um efeito concreto, né, na solução dos casos, né? Uma segunda alternativa que a gente tem observado em um conjunto ainda menor de tratados mais recentes, e aí uma observação que eu faço desde logo, tratados sobretudo com a União Europeia, né, ou com países da Europa, é a previsão de obrigações concretas relativas aos objetivos de desenvolvimento sustentável no texto, e não mais no preâmbulo, mas no articulado dos tratados. Então, alguns poucos, isso é importante que se diga, tratados mais recentes que contêm dispositivos sobre o próprio desenvolvimento sustentável, sobre segurança e saúde, sobre proteção do meio ambiente, né? Sobretudo os tratados com países da União Europeia, mas há alguns exemplos de tratados mais de outras partes do mundo, né? A professora Ivete comentava há pouco o Tratado Brasil-Chile, o ACFI, né? O Brasil tem um modelo de tratado desde 2015 que contém uma agenda com algumas desses elementos do desenvolvimento sustentável. A gente tem um exemplo do Tratado Marrocos-Nigéria, mas são poucos tratados. E o que eu queria daqui para o final contar para vocês é esse conjunto de soluções que eu chamo de soluções pragmáticas, né? A reforma tem se tornado tão difícil de fazer, são tantos os assuntos, né, que precisam ser pensados e reformados pela sociedade internacional, pelos estados, que alguns deles, e aí com protagonismo da União Europeia, têm procurado criar soluções fora do texto dos tratados, soluções, portanto, pragmáticas ou alternativas pragmáticas. Uma delas é o Pacto Ecológico Europeu, uma iniciativa recente, né, do final do ano passado, final de 2019, início desse ano. A União Europeia adotou esse Pacto Ecológico, em português acabou sendo chamado de Pacto Ecológico Europeu, que aí o gráfico que é da própria Comissão Europeia anuncia, que é transformar a economia da União Europeia para um futuro sustentável, né? O Pacto Ecológico é, na verdade, um guia, né? Ele tem até um anexo, eu recomendo que quem tem interesse nesse assunto faça a leitura do documento. Ele tem algumas dezenas, umas 30 páginas mais ou menos, ele tem um anexo com uma agenda bem organizada de tudo aquilo que a União Europeia pretende fazer para atingir esses pilares que estão aí em verde e azul, né? Por exemplo, adotar a poluição zero, aumentar a ambição de redução de mudança climática, aumentar os projetos de fornecimento de energia limpa e renovável. Esses são alguns dos pilares. A gente vai se concentrar no pilar de financiamento dessa transição, ou seja, onde é que os investimentos entram nessa equação do Pacto Ecológico Europeu. Coloquei alguns exemplos do que a União Europeia pretende fazer em matéria de energia, de mobilidade, né? Investir em energia limpa, em combustível limpo, em transporte em comum, enfim. Em matéria de investimentos, né,
A União Europeia também está consciente de que parte dos investimentos necessários para atingir esse pacto ecológico, né, os objetivos contidos nesse pacto ecológico, vêm do orçamento da União Europeia. Então, uma parte do investimento é público. E a outra parte, que está em azul claro, vem da iniciativa privada e precisa ser captada pela União Europeia. Como é que a União Europeia vai captar isso? Isso não está claro ainda, a União Europeia não publicou ainda essa estratégia, mas no documento principal do pacto ela dá alguns indícios, né? O primeiro deles é a adoção de uma taxonomia, ou seja, de uma classificação de quais investimentos podem ser considerados sustentáveis e quais não são, né? Ampliar o escopo das normas de transparência, né? As empresas têm que fazer o balanço, publicar os balanços financeiros, vão ter que publicar também os balanços ambientais e os balanços de impacto climático, de impacto carbônico, né? Como a União Europeia chama. E aí no item 3, vocês veem oferecer mais oportunidades aos investimentos sustentáveis. Isso é um problema do ponto de vista do direito internacional dos investimentos, porque eu vou criar aqui uma distinção entre os investidores, ou seja, aqueles investidores que investem em atividades de desenvolvimento sustentável vão ter potencialmente mais oportunidades ou mais vantagens do que a generalidade dos investidores. Como isso vai ser resolvido na prática, a gente ainda não sabe, mas é algo importante a se observar. Dando só um passo atrás para a gente terminar, né? Desde 2019, a União Europeia já tem alterado a sua política em matéria de investimentos estrangeiros. Não só nos acordos que ela tem feito com outros estados, o acordo com o Canadá, as negociações com os Estados Unidos, mas também do ponto de vista do direito europeu. Quero citar aí o que a União Europeia chama de quadro, né, para o screening de investimentos, para a filtragem de investimentos. Isso está no regulamento 452 da União Europeia, é um regulamento que prevê que os estados e a própria comissão podem filtrar os investimentos, dar uma licença e impedir que alguns investidores estrangeiros investam nos estados-membros da União Europeia quando esse investimento ou o investidor esteja envolvido ou apresente algum risco para a segurança e para a ordem pública. Né? Esse regulamento foi adotado em março de 2019 e ele vai passar a ser aplicado, já está em vigor o texto, mas a aplicação desse regulamento, desse mecanismo de filtragem, vai acontecer a partir de outubro de 2020. Então, a gente ainda não começou a fazer essa filtragem, vai começar a partir de outubro de 2020, a União Europeia vai começar a proibir alguns investimentos. Então, esse é um assunto importante para a gente ficar de olho também. A preocupação da União Europeia está nesse documento da Comissão, né? O aumento da participação de empresas estrangeiras nas companhias da União Europeia. Né? Vocês veem que de 2007 para 2016 esse aumento foi de 10% de participação de empresas estrangeiras para mais de 40%, quase 50%. E a União Europeia fez várias análises para saber de onde vêm esses investimentos. Eles vêm dos Estados Unidos, do Canadá e dos chamados OFCs, né? Os paraísos fiscais. Né? Quando a gente analisa os paraísos fiscais, vem lá, eureka, de onde vêm os investimentos e a preocupação da União Europeia, da China, de Hong Kong, da Índia, da Rússia. Então, a União Europeia está preocupada nessa iniciativa de screening de 2019 com segurança e com soberania, com barrar investidores de determinados países com determinados objetivos. Por que eu contei isso para vocês? Porque no Pacto do Clima, no Pacto Ecológico Europeu, tem lá um parágrafo que diz o seguinte: os projetos de investimento na União Europeia estarão sujeitos a uma aferição de sustentabilidade. E aí, né, a título de conclusão, a gente tem um tempo bastante curto, o que fica de questionamento para a gente observar a partir de outubro desse ano, né, quando essas medidas se tornarem mais concretas, é se a União Europeia vai instituir um mecanismo de screening de sustentabilidade, ou seja, uma filtragem daqueles investimentos, ou pelo menos uma oferta de um regime melhor para aqueles investimentos que sejam considerados sustentáveis. Né? Isso não está claro, e isso seria algo bastante revolucionário e inovador, inclusive do ponto de vista da União Europeia, para garantir que investimentos estrangeiros, de alguma forma, colaborem diretamente para a proteção de desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia que eu queria comentar com vocês hoje. Está aí o meu e-mail para quem
quiser fazer questionamentos, enfim, escrever depois, quiser refletir sobre essa questão, trago menos respostas, né, e mais perguntas, enfim, compartilhando observações sobre o que tem acontecido a respeito desse tema no mundo. Juliana, obrigado. Te devolvo a palavra. Muito obrigada, professora Eli. Excelente exposição, tema novo, né? Muito recente e que suscita muita curiosidade na gente. A partir do momento que eu fui ouvindo o professor falar, eu fui ficando curiosa para estudar um pouco mais esse tema e do pacto, né, ecológico europeu. E aqui nós temos elogios, um aluno seu, dizendo que o professor é o melhor da faculdade rural, da Rural. Mas com certeza deve ser uma realidade, né, pela sua exposição. E me trouxe uma curiosidade na sua explanação, né, fiquei refletindo aqui, quais seriam esses investimentos que poderiam ser considerados como investimentos sustentáveis, na opinião do professor? O exemplo clássico que a gente sempre dá para essa pergunta são os investimentos em energia renovável, por exemplo, em placa solar, energia eólica, né, esse é uma área em que a União Europeia tem expertise já, né, muitas empresas, muitas companhias europeias fazem esse tipo de investimento no exterior, e esse é o exemplo clássico de chamado investimento sustentável, né, e enfim, nesse mercado de energia renovável tem uma série também de combustíveis renováveis, enfim, com menor impacto de carbono, com menor pegada de carbono, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, de materiais, investimento em agricultura para melhorar a eficiência, diminuir poluição, e uma coisa que a União Europeia tem colocado bastante nesse pacto ecológico, e isso também é uma novidade até no nível europeu, é a chamada economia circular, né? O desenvolvimento de processos de produção que aumentam o percentual de materiais reciclados, né? De materiais comprados na proximidade, para evitar a emissão de gases para o transporte, para a logística de materiais. Então, tem uma série de atividades econômicas que são candidatas a esse título de investimento sustentável, né? A gente não sabe ainda o que a União Europeia vai estabelecer como investimento sustentável. Isso está lá na agenda do pacto, né? Aliás, está na agenda do pacto, se olhar a agenda, está para o verão de 2020. O verão europeu de 2020 é agora. Até agora essa decisão não saiu, acho que obviamente em razão do impacto da Covid, enfim, que atrasou vários dos processos políticos e decisórios na União Europeia também, mas isso é algo que vai acontecer em breve, né? E a gente vai ter que observar como isso vai alterar não só a relação da União Europeia com o mundo, mas de que forma isso vai alterar acordos celebrados em outras partes do mundo. Sim, com certeza. Professor, a União Europeia ela também se comprometeu, né, a prestar um auxílio financeiro aos países que fossem mais afetados por essa transição verde. Se não me engano, acho que foram 150 milhões de euros, me corrija se eu estiver enganada. O microfone está desligado, professor. Eu tenho até um número, eu acho que coloquei aqui no slide, não comentei, mas de fato é o fundo que a União Europeia chamou de fundo de transição, né? Porque um dos pilares desse pacto é o que a União Europeia chama de não deixar ninguém para trás, né? Então a ideia foi fazer um fundo, se não me engano são 100 bilhões de euros, agora a cifra está me vindo à cabeça, né? Para investimento para auxiliar não só os Estados membros, né, em que o impacto seja maior, mas também as regiões dentro dos Estados membros, né, porque, enfim, dentro do âmbito do Estado, a gente tem desenvolvimento regional bastante distinto também nos países da União Europeia, né? Normalmente essa divisão norte-sul se repete em vários dos países europeus, né? A Itália, por exemplo, o norte da Itália é muito mais desenvolvido do que o sul da Itália, então também dentro dos estados tem alguns mecanismos esse fundo, né, de auxílio desse fundo de transição. Isso também é um dos pilares, né, do Pacto do Clima. Quais seriam os Estados-membros que poderiam ser mais afetados por essa transição verde na visão do professor? Olha, eu imagino que os estados do sul da Europa, de maneira geral, né? Os números, a União Europeia tem até um estudo, junto com esse estudo sobre a participação de investidores estrangeiros, né? Investidores não europeus nas companhias europeias, a Comissão também fez um estudo sobre esse gap, né? Essa lacuna de investimentos. E aí, Espanha, Portugal e Itália estão no topo da lista de países em que o volume de investimento necessário para fazer essa transição vai ser muito maior.
E, como a gente bem sabe, são os estados que têm orçamentos mais restritos, né? Orçamentos em que a margem de direcionamento para os assuntos de desenvolvimento sustentável é mais modesta. Então, é bem provável que esse fundo sirva prioritariamente ou em grande medida para esses países. Muito obrigada, viu, professor? O adiantar da hora nos impede de continuar, acho que tenho muitas questões ainda a fazer. Vou, se puder, entrar em contato via e-mail para que a gente consiga conversar um pouquinho mais sobre o assunto, que é de grande interesse, né, e muito atual no direito internacional. Então, agradeço imensamente, em nome da organização do Congresso, a sua exposição. Muito obrigada. Desejo ao professor um excelente fim de tarde e convido a todos para que continuem acompanhando os demais painéis do nosso 18º Congresso. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, gente. Obrigado, Juliana.